lá no Velho Testamento, quando Deus disse, escolhe, pois, a vida, isso estava apontando para uma realidade, que João vai dizer assim, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida é Cristo. E não somos nós que vamos viver a vida cristã, é Cristo que vive em nós. A estatística que foi levantada ontem sobre a questão do suicídio, houve umas divergências. O Dr. Israel, ele procurou um site e deu 9.000 por ano, 9.000 suicídios por ano. Ontem eu também procurei um site ontem à noite da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Pode falar um pouquinho mais alto. Ontem eu procurei um site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e da Sociedade Americana de Psiquiatria. É muito controverso porque é muito difícil você mensurar o que é um suicídio. Mas eles calculam que é em torno de 3 vezes mais esses 9.000 suportes. Porque tem muito suicídio, por exemplo, que trânsito, alguém que cai num prédio, mas não cai, às vezes se joga, alguém que muita gente, eu tive um amigo meu, por exemplo, vou contar uma história de um amigo meu, que o filho dele era drogado e tal, e a história contada foi que o filho acabou assassinando o pai. Mas, como ele tinha uma certa posição social tal, ele, na verdade, ele se matou. Então, esconde-se muito suicídio, porque o suicídio nem os psiquiatras sabem se é uma coisa assim. O que é o suicídio? Ele é covarde ou ele é corajoso? Você não tem condição de, obviamente na palavra de Deus eu acho que ele é um covarde, mas para o mundo, muita gente acha até que o suicídio é um corajoso. Tem muita gente que faz apologia à coragem do suicídio. Getúlio Vargas, por exemplo. Getúlio Vargas, Sócrates. Sócrates com a cicuta. Homem bom, isso aí são psicopatas, né? Não tem condição de... O fato é que o que foi levantado aqui é impossível nós chegarmos a umas conclusões. É mais gente, imaginamos, e há mais tentativas. A tentativa de suicídio é 20 vezes maior do que o que acontece. Eu já atendi alguns suicidas, quer dizer, tentativas de suicidas, e eles, que eu já conversei, eles diziam assim, eu não queria me matar, eu queria tirar a minha dor, eu queria eliminar a dor. E esta dor, ela é fruto dos abusos. Ontem à noite eu ainda fui dar umas levantadas de assuntos sobre... Porque os americanos, eles são especialistas em estatística. Tudo eles fazem estatística. E então eles levantam alguns abusos. A gente só pensa em abuso sexual. Mas os abusos são vários. Existe abuso de autoridade. Abuso da força, abuso da manipulação, abuso do medo, abuso da culpa, abuso da vergonha, seja na cultura, na sociedade, na família, na religião, na educação, no âmbito econômico ou na sexualidade. Tudo isto gera abuso. E eu não conheço um aqui que não tenha sido abusado.
em alguma área. Porque nós vivemos numa sociedade que jaz no maligno. E o maligno, ele tem 3 características principais: roubar, matar e destruir. O filme que nós assistimos ontem de Eli é um filme bastante denso, tenso e com muitas realidades mostrando o mundo. Ele é feito numa penúria, numa penumbra. Ele é um preto que não é preto e um branco que não é branco. Ele é feito dentro de um contexto de mostrar o que é o mundo. E está dentro de um mundo caótico, confuso, que tenha sido destruído. O Humberto sugeriu até de uma possível ideia do intervalo luciferiano que aconteceu entre o primeiro versículo da Bíblia e o segundo versículo da Bíblia. Quando o primeiro versículo da Bíblia é um versículo, quando nós ontem falamos, ele é um versículo perfeito, completo. Deus criou o mundo, Deus no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto. Isaías vai dizer no capítulo 45 que ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Então, e quando ele criou, estava neste primeiro princípio. E aí houve uma queda, que é sugerida sendo a queda luciferiana. Quando Lúcifer caiu, ele trouxe para a terra o caos, que a terra ficou sem forma e vazia. E houve trevas. Deus é luz, não há trevas em Deus. E havia trevas, mas diz aí a palavra de Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que restou deste mundo caído foram as águas e o Espírito de Deus pairando. E aí Deus, a água não existe em lugar nenhum da Bíblia que ela tenha sido criada. Guarde bem isso na sua cabecinha, porque as águas procedem da natureza divina. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Não existe nenhum termo bíblico que mostra que a água foi criada. E depois, o versículo 3 da Bíblia vai mostrar uma espécie de restauração. Pode ser, a ideia do Humberto é perfeitamente viável, mas ali também é uma ideia da guerra de 18, de 14 a 18, quando houve um destroçamento do mundo europeu, e tem toda uma história. Agora, o livro de Eli é: o Todo-Poderoso é meu Deus. El-I. Quando você vir essa expressão I no final das palavras hebraicas, é meu. É um possessivo. El é meu. El é o Deus Todo-Poderoso. Eli, Deus é meu. É o meu Deus. E o meu Deus é o Deus que se encarna. E a figura daquele filme, nós temos todo um paradigma que está sendo mostrado. É a encarnação do Verbo e o Verbo encarnado revelando a palavra de Deus. Aquela moça, ela é a tipificação daqueles que ele alcança e é uma figura da igreja. Dentro daquele filme, alguém disse assim: Glênio, e aquele número 14,6 que aparece logo no primeiro momento da crise? 14,6 é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sempre começa com o caminho, sempre vem pela verdade e sempre vai para a vida. Mas não é a vida que vem de Adão,
é a vida que vem da sepultura, por isso que é o Oriente, perdão, o Ocidente, é o lugar da morte, é a vida que vem da morte. Então, esse é uma coisa muito importante que nós entendamos, que nós temos um Deus que tem vida e que pela vida de Deus nós vamos ganhar as 6 dimensões do que é o Evangelho: confiança, alimentação, deleite, entrega, descanso e esperança. Tudo resume nessas 6 palavras. 6 é o número do homem. E aqui nós temos 6 realidades intrínsecas, sendo 5 no Senhor. Eu gostaria nesse instante de fazer uma dinâmica. Nós vivemos em casulos trancados. Nós não nos revelamos porque nós temos medo de que o outro não nos aceite. Nós somos torturados pelas imagens do nosso passado. Nós somos prisioneiros de idealizações que nós criamos. E temos dificuldade de relacionamentos que sejam significativos. Eu tenho estudado ainda muito primariamente os abraços na Bíblia. E o primeiro que me chamou a atenção foi o abraço de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são 2 adversários que começaram uma guerra no ventre da mãe. Eles estavam lutando e Deus disse para a sua mãe que aquela guerra chamava-se Guerra das Nações. São 2 nações que estão no teu ventre e elas se digladiam. Essas 2 nações, elas estão lutando até hoje e vão lutar na última grande guerra, que é a Terceira Guerra Mundial, que está se instaurada, não está instaurando, ela já está instaurada, que é a guerra das 2 serpentes, a vermelha e a branca, que dentro do conceito deste aspecto seria o sangue e o esperma. É a guerra entre a potência do homem e a morte. É o filho da mulher e o filho do homem, o filho da carne. É toda uma simbologia, isso é o chamado Guerra do Santo Graal, que muito pouca gente tem tido contato com estes livros que trazem esta revelação. Eu lamento profundamente a minha pobreza em não conhecer grego, hebraico profundamente, de conhecer latim e especialmente hoje o alemão, o inglês e o francês, para poder me dedicar a uma dessas bibliotecas onde estão estes livros que trazem muitas histórias de como tudo isto começou, mas ainda assim Deus tem permitido saídas daqui e dacolá. Eu falei ontem a respeito do Dr. Nicolau Nagy, que tem sido um erudito que tem me ajudado a compreender um pouco deste assunto através das suas informações. Ele vive na Hungria só pesquisando e tendo essas informações. Ele é húngaro. E eu queria fazer uma dinâmica, a dinâmica do abraço. 99,9999% das pessoas não sabem abraçar.
e entre elas estou eu. O abraço entre Esaú e Jacó é um abraço que tem um significado de restauração de afetos. Mas Esaú nunca perdeu a raiz de amargura. E essa raiz de amargura permaneceu e permanece até os dias de hoje na vida dos descendentes de Esaú. E os descendentes de Esaú são parte dos árabes e parte dos palestinos. Eles têm uma raiz de amargura através do cruzamento com Amaleque, os amalequitas. Mas isso não é assunto para aqui. O livro vai sair este ano, se Deus quiser, chamado Muito Além do Jardim, a raiz de amargura que fica por trás dos nossos gestos. Nós não sabemos abraçar. Parece que para algumas pessoas que foram mais violentadas em termos de, por exemplo, religiosos, o abuso religioso, ele é mais cruel do que o abuso sexual. Ele tem um peso muito maior. Ele gera uma resistência. E nós temos dificuldade de nos relacionar. E eu vi um pastor dizendo que Davi e Jonatas, eles eram homossexuais. Porque esse pastor fundou a primeira igreja homossexual no Brasil. Ele está falando dele. Ele não entende que dois homens podem se amar de maneira profunda. Porque Davi diz que o amor entre os homens, ele é mais significativo do que o amor entre mulheres. O amor entre mulheres tem sexo. E o amor entre homens tem afeto. Eu não estou falando de deformações homossexuais. Estou falando de relacionamento significativo. Aonde é que aparece o divórcio? Existem 5 áreas no ser humano que são problemáticas no casamento. As 5 áreas mais problemáticas do casamento, segundo as estatísticas americanas, de novo, porque nós não temos no Brasil isso, é comunicação, família, interferência da família, dinheiro, sexo e filhos. Essas são as 5 áreas. E qual é a área que gera divórcio? Mais divórcio. Dinheiro. Não, senhor. Comunicação em primeiro lugar. Segundo lugar, família. Essa família que o senhor fala são os agregados familiares? A família que migra. Ó, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só casa. O problema é que você não deixa pai e mãe e traz pai e mãe para a vida do casamento. Não é traz fisicamente, o problema não é físico. O problema é o modelo que você traz. Você quer que sua esposa ou que seu marido faça exatamente com aquela cultura que você aprendeu na sua casa. E a vida não anda para trás. A vida anda para frente. Nós não somos caranguejo. Trazer pai e mãe para dentro de casa é trazer atraso de relacionamento.
Então, o que nós precisamos entender é que aqui, hoje, apareceram várias coisas. Eu não estou vendo, não estou julgando nada nenhum, mas apareceu várias coisas nessa dinâmica. Alguém abraçou desconfiado, com medo. Alguém abraçou com vergonha, tímido. Porque o histórico dele, tem gente que fugiu, saiu fora, caiu fora, porque não pode, ele não se deixa ser conhecido. Ele não se deixa ser conhecido porque ele tem medo de ser rejeitado. E nós fugimos de relacionamento, porque relacionamento nos expõe. Eu sou um sujeito intravertido, envergonhado por causa do meu histórico, mas eu tenho que enfrentar essa realidade. Eu tenho que ficar pelado, eu tenho que tirar as folhas de figueira e vestir as túnicas de pele do cordeiro. Minha identidade não é uma identidade forjada pelo que as pessoas pensam. Aí nós falamos sobre as 3 confianças no primeiro dia: autoconfiança, heteroconfiança e teoconfiança. Isto vem daqueles 3 princípios levantados por Paul Tillich: autonomia, heteronomia e teonomia. Quando eu sou a lei, eu tenho autoconfiança. Quando o outro é a lei, eu tenho confiança e vivo dependendo da opinião dos outros. Eu tenho que estar contando para os outros. Eu tenho que ficar falando com os outros. É aí onde os terapeutas, os pastores, servem de muleta. Agora, quando Deus é a lei e eu tenho confiança em Deus, eu posso me abrir diante dele. E aí não ter mais medo do lobo mau, nem ter medo de Virginia Woolf. Não tenho mais medo da cultura, das pessoas. Eu conto isto quando o Oswaldo de Loreto, um psiquiatra que fazia a parte de supervisão do Hospital Psiquiátrico Colina Verde, onde eu trabalhava lá, e um dia ele chegou para mim e disse, depois de uma reunião de grupos, nós éramos 34 pessoas entre médicos, psicólogos, enfermeiros, atendentes, pessoas que trabalhavam naquele hospital, e nós tínhamos uma vez por mês, ele vinha de São Paulo para fazer a supervisão e levantar os casos. Nós temos na nossa igreja um grupo de pessoas que fazem parte de uma ajuda terapêutica familiar. O Mário Rocha também faz parte desse grupo, tem alguns psicólogos, algumas irmãs que fizeram cursos para isso, e todo mês eles têm um encontro com uma psicóloga que é a esposa do Cláudio. Cadê o Cláudio? A esposa do Cláudio, que é a Yara. E eles têm, ela vai fazer uma supervisão dos casos. Era isso que a gente fazia com o de Loreto. E um dia o de Loreto bateu nas minhas costas e disse assim, parar, uma forma carinhosa de Paranaguá, por que você é tão hipócrita? Eu disse, você acha de Loreto, Oswaldo de Loreto, morreu há 3 anos atrás, um dos grandes psiquiatras, trabalhava com criança. Ele é fruto da escola de Klein. E aí ele disse, eu digo, você acha de? Ele disse, eu não acho, Pará. Está estampada na sua cara. Você nem põe os olhos em cima da gente. Você foge.
Então eu falei com ele, você me ajudaria a abrir a caixa preta? E ele disse, se você quiser, nós podemos tentar. Mas você precisa ser honesto. Eu gosto de gente que vai ao ponto, que não tergiversa, que não vira as costas. Por isso a pergunta de Jesus ao paralítico de 38 anos no Betesda é, queres ser curado? Que pergunta mais idiota? Idiota para você, que é um idiota. Porque tem muita gente que quer ficar na doença porque ela é um álibi para o seu fracasso, para a sua falta de relacionamento, para o seu estado de comunhão. Você quer ficar doente, porque a sua doença lhe tira do processo da vida. Vitimização. Queres ser curado? Não tenho ninguém que me leve lá. Quando eu vou, o outro já chegou. Olha só. Botando a responsabilidade nos outros. Diga, meu filho. Introversão, ser introvertido, nem sempre é patológico. Não, às vezes... Não, às vezes é um temperamento. Às vezes é um temperamento. Não significa um adoecimento. Tem gente que é mais, classicamente, mais retraída. Pode ser. Nesse livrinho que nós estamos escrevendo, nós falamos dos 4 leitos que formam a nossa personalidade. O leito edênico ou adâmico, o leito genético, as nossas heranças genéticas, o leito congênito, que é na barriga da mãe, pode ser uma coisa bioquímica que tenha se formado quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Exatamente. Ou ambiental, depois que nasceu a criança, ela é construída por uma série de razões que vão acontecendo na vida dela. E nós precisamos descobrir onde é que está a nossa história à luz de Deus. O salmista Davi, no Salmo 19, ele tem um momento que ele diz assim, expurga-me. Olha que palavra, isso é purgante. Tira essa, expurga-me tu das coisas que me são ocultas e da soberba, guarda o teu servo, para que ela não seja a minha dominadora, a minha senhora, e assim eu ficarei livre de grandes transgressões. É uma realidade muito profunda. O problema, o doutor Larry Crabb, ele tem alguns livros. O Dr. Crabb é um psiquiatra que teve muitas frustrações e muitas lutas, e ele resolveu quebrar com esses paradigmas da religião. Ele tem um lugar mais seguro da terra, falando sobre a igreja como um lugar terapêutico real. Quando essa igreja sai desse formato de legalismo, de santidade, de santinho do pau oco. Não sei se vocês conhecem bem essa expressão, mas isso aqui foi do tempo dos portugueses, quando se exportava ouro para Portugal dentro de santo feito de madeira, mas era furado, enchia aquilo de ouro dentro e é chamado santinho do pau oco. Eram os santinhos que servia para fazer contrabando de ouro. Você levava a imagem e a imagem era falsa. É isso que acontece muitas vezes comigo e com você, não sei se com você, mas comigo acontece. E eu não quero viver uma realidade falsa. Agora, eu só posso entregar ao Senhor, que é o versículo da agora, depois que eu conheci o confiar, o alimentar-me da verdade e o deleitar-me do Senhor. Enquanto
eu não tiver o milagre da confiança dada por Deus, enquanto eu não tiver o alimento da verdade, e se você vir no filme do livro de Eli, aquele texto aparece sem John, sem João, só o número. O número aparece e é exatamente isto que se chama pistas de comunicação não descritiva. Porque muitas pessoas, eles querem tudo prato feito. E o autor daquele livro, ele está contando realidades espirituais muito profundas, assim como o advogado do diabo. Só que o advogado do diabo, ele é mais explícito, mas é um filme extraordinário que nós vimos aqui no outro, a tática do diabo em manter as pessoas debaixo das 3 tentações, que é a tentação dos apetites carnais, dos desejos da alma e da supremacia do espírito. Isso nós estamos estudando agora no Salmo 91 na nossa igreja, na comunidade lá. Agora, nós precisamos, e nós somos tentados todos os dias nessas áreas, e nós precisamos ser libertos de medo, de vergonha, de culpa. Mas onde nós vamos ser libertos? Na casa de Abba, do Deus de toda graça, onde eu posso me desnudar. E se você me critica, tudo bem, eu tenho que me aceite. O soberano rei da terra me aceitou. O Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me rejeitarem, o Senhor já me acolheu. Isso é forte, não é? E aí nossas histórias podem ser mudadas à luz desta entrega, mas eu só vou entregar se eu tiver confiança. Por isso que eu citei ontem para vocês aquela mulher desesperada, querendo buscar um outro menino e jogar nos meus braços o neném, sem me conhecer, mas ela viu no meu rosto, não sei como foi que ela enxergou isso, que eu era de Deus. Agora eu vou entregar a Deus minha vida, depois de ter visto que Deus veio na minha direção. Ele veio e me fez ter confiança nele, confiar nele. Quando uma pessoa vem conversar com você, ela vem com 2 histórias. Uma verdadeira e uma hipotética. Normalmente ela conta logo a hipotética para ver como é que você reage. Se você fizer assim com o senho, pronto, fechou o filtro e ali ela diz: eu não posso contar minha história para ele, porque vai escandalizar, ele vai criticar, ele vai me jogar pedra e eu não posso me abrir. Aí ele fecha o filtro, dá mais umas voltas e você fica na periferia. Se você acolher, aí ele solta. Aí ela abre. E quando ela abre, ela quer dizer para você assim: eu achei em você alguém que eu tenho confiança de contar a minha história. E você vai ser parceiro dessa história. Agora, se você pisar na bola e contar para outro, você faz um estrago muito grande. Normalmente, quando nós usamos aqui as histórias, eu invento nomes, eu mudo personagens,
Se é homem, eu digo que é mulher. Se é mulher, eu digo que é homem. Faço essas coisas que ninguém possa identificar. Na verdade, a busca é por aceitação, né? Nós temos uma carência. Nós somos desertores do Éden. Nós estamos atrás de aceitação. E aí nós não precisamos concordar com o fato. Não. Né? Porque muitas vezes a gente não aprova o fato, mas a gente aceita a pessoa. Exatamente. Como Deus faz com a gente. Exatamente. Né? Então eu acho que tem que deixar assim, a pessoa à vontade para saber que, independentemente do sofrimento, da situação, da circunstância, nós aceitamos a pessoa, porque aquilo que ela fez, nós podemos até ajudá-la, né, no sentido de sair daquilo e tudo, mas porque muitas vezes, pastor, eu já percebi assim que num grupo de alcoólatras, por exemplo, então o que é alcoólatra procura outro alcoólatra, mas é porque ele quer aceitação de uma pessoa que faz a mesma coisa errada que ele faz. E não condena. E não condena. Exatamente. E não condena. Então nós podemos e vamos aceitar os alcoólatras, mas não é o gay. O gay, ele também tem que ter o grupo dele que não condena. Uhum. E nós já saímos com 5 pedras na mão. Aí nós, com a nossa justiça, com a nossa santidade, com o nosso negócio, já começamos a meter a ripa. Como se a gente não pecasse, né? Nós somos os donos da... Os que vão para o céu. Não, o céu está garantido, mas o problema não é o céu. A gente acha que a gente não o problema é como nós vamos viver com essa pessoa que também precisa conhecer o Evangelho. Muitas vezes a nossa posição de conhecedor, é querendo enfiar a Bíblia goela abaixo no cara para botar mais culpa em cima dele. Exatamente. Exatamente. Ao invés de trazer, você bota ele no inferno. Jesus diz: vocês rodeiam o céu e a terra para fazer um prosélito, e depois de tê-lo feito, vocês constituem 2 vezes filho do inferno pior do que vós. Então, ferido. O que é o ferido? O ferido. Abusado. Sim. Fere. Sim. Como foi? Se ele... É isso que nós estamos começando a entender aqui. Ele precisa saber que há um Deus que o ama. Que esse amor de Deus não é troca de favores. Que este Deus não contabiliza nem débitos nem créditos. No caso dos 2 filhos, do pai é bondoso, o filho chamado pródigo chegou com uma dívida e o pai não contabilizou a dívida. E o filho mais velho chegou com um crédito e o pai não contabilizou o crédito. Ele não contabiliza nem as virtudes, nem os defeitos. Porque o amor, que é amor, ele simplesmente ama. E é ele que muda o caráter das pessoas. Patrícia, esse eu digo o nome e dou o endereço. Patrícia é uma... Ali, ó, levantou a mão. Desculpa interromper. A culpa do Maurício, viu, Moisés? Patrícia é uma senhora no Paraguai que com 4 filhos
marido, mulher, ela, o marido e as filhas. Deus a chamou para cuidar de crianças feridas, abandonadas, crianças que foram de alguma maneira rejeitadas. E ela começou a receber na sua casa de 5 cômodos crianças. E quando ela já tinha 60 crianças morando nesta casa, um grupo de cristãos começou a ajudá-la nesse processo, e o Dr. Vitor Nunes, presidente da Suprema Corte do Paraguai, o único cristão evangélico nascido de novo, porque tem cristão evangélico que não é nascido de novo, o único não membro da maçonaria, dos 33 membros da Suprema Corte, que tem sido presidente da Suprema Corte por 9 anos. Eu acho que esse último ano ele não foi mais reeleito, porque ele tem um certo tempo, e aí tem que ser outro, e aí ele sai, e depois quando passa o tempo dele, eles voltam de novo com ele. Ele fez um julgamento de um certo ricaço que fazia tráfico de qualquer coisa, e ele deu uma canetada nele de $300 mil de multa, e disse: agora você vai construir um orfanato. Seria uma solução no Brasil se a gente tivesse alguns juízes que pegasse algum desses bandidos e fizesse com que esse dinheiro fosse revertido em escolas e algumas coisas dessa natureza. E é o seguinte: você vai construir, você vai administrar, e se tiver malversação, você vai pagar. Então o cara fica mais ativo. E ele construiu. E Patrícia diz o seguinte: se vocês quiserem podem ir lá em Assunção. Ela hoje tem 220 crianças, e o nosso povo, meninos do Corais, as senhoras foram lá. Ela diz o seguinte: aqui não existe uma criança que suporte 6 meses de amor. Nenhuma. Pode vir do maior abuso deste mundo. E os mais velhos cuidam dos mais novos, e não existe um caso de abuso sexual naquela casa. Ali é o livro de Eli que governa. Se você perguntar assim: Patrícia, qual é o curso que você tem? Ela disse: o 2º grau. Você nunca fez um curso de sociologia, de psicologia, de assistência social? Não, eu só tenho o curso do Espírito Santo. Ela, o marido, os 4 filhos, e mais hoje tem já vários que estão na universidade, e eles cuidam dos mais novos. Quando eu estive lá, tinham 7 brasileirinhos que tinham sido levados como mulas para traficar droga. Um deles de 7 anos de idade. Eu estou falando de amor, não estou falando de técnicas. Eu entrego para quem eu amo. Pastor, perguntou do abusado e da abusa, né? Como é que faz? O senhor viu uma mensagem, eu não consegui achar essa mensagem, no caso, acho que o Chile, se eu não me engano, pessoas dentro da comunidade da igreja,
que ele foi abusado e abusava a filha, se não me engano, se eu lembro. Eu não consegui achar essa mensagem. Eu não estou lembrado, não. Às vezes eu pego uma história que eu leio. O primeiro que começou ali e contra a mensagem. Aham. Depois aí o senhor falou, o senhor ter sido abusado, ele falou que ele também foi e ele abusava. Ah, sim! Foi na Bolívia, um pastor. Na Bolívia. Pastor. Ele, quando nós estávamos falando lá em Cochabamba, é a primeira vez que nós fomos à Bolívia, e nós falamos sobre o abuso. Por que eu falo sempre sobre o abuso? Sempre. Porque Deus tem usado esta conversa para fazer sair as pessoas que foram para sair, para serem curadas. Para saber que não tem circunstâncias de cura sem luz. A Bíblia diz que os homens, os que praticam o mal, aborrecem a luz. Mas ele não diz os que praticam o bem. Ele diz que os que praticam a verdade vêm para a luz. Não é bem e mal, é mal e verdade. E a verdade, as obras são feitas em Deus. As obras são feitas em Deus. Então, esse homem, depois de ouvir aquelas mensagens, eu já estava exausto, porque são 5 pregações no primeiro dia. O Demartini hoje não está aqui para falar como é que é. E já era 11 horas da noite, e ele chegou e disse: eu queria um minuto seu. E esse minuto das 11 horas às 2 da madrugada. Ele se abriu. Ele disse: eu fui abusado e eu tenho abusado as minhas 2 filhas. Nós fomos chorar juntos, nós fomos abrir a Bíblia juntos. Ele pôde ali fazer, ele tem me escrito. Ele disse: o Senhor tem me curado. Eu tive que pedir perdão à minha esposa, pedir perdão às minhas filhas. O que eu faço, né? O que eu faço? O que eu faço? Então, confiar no Senhor é um milagre. Eu digo para vocês, é o milagre da graça. Depois, alimentar-se da verdade. Nenhuma mentira vai libertar o homem. Nenhum engano, nenhuma coisa que você faça por aparência vai libertar você. Porque essas mentiras, elas simplesmente, o mentiroso mente e acha que vai ser liberto. E eu sei disso porque eu sou um mentiroso clássico. Eu vivi mentindo muitos anos da minha vida. A mentira era a forma de autoidealização e eu criava aquela coisa toda. Alimentar-se da verdade. A terceira coisa é agradar-se do Senhor. Agrada-te do Senhor. Satisfaça-se no Senhor. Coma e alimente-se do nutriente que é a verdade em Jesus. Aí você vai entregar. Aí você vai entregar. Você não vai ter medo de se colocar diante do Senhor e entregar suas dificuldades, suas histórias. Você vai entregar. E aí ele diz assim: entrega o teu andar, o teu movimentar ao Senhor. E ele, uma versão diz: tudo fará. A outra versão diz: e o mais ele fará. E ele fará sobressair a justiça dele na sua vida. E ele fará com que a graça dele mude o seu modo de ser,
para você não ser o que você não é e ser aquilo que Ele faz de você. Depois você grava, está gravado lá, está gravado, que eu também não repito muita coisa não. Algumas coisas que saem uma vez, não saem duas. Confiar, né? Alimentar-se, agradar-se, deleitar-se do Senhor. Aí entrega. A entrega, você só entrega depois que você tem a certeza de que Deus não é abusador. Que Deus não está cobrando nada de você. Eu contei a história daquela mulher que o pastor Spurgeon ia levar e ela não abria porque ela estava esperando que o cobrador viesse. E ela não abria porque ela estava com medo de ser cobrada. Não, Deus não precisa nada de você. E Deus não está decepcionado com você. Por que Deus não está decepcionado com você? Porque Ele sabe quem é você desde a eternidade. Você que não sabe, criatura. E está enganando quem? Enganando o outro idiota? E se auto-enganando? Para dessa bobagem. Entrega. Entrega o teu caminho. Veja bem, veja Eli. Vai em frente. Esse negócio não é seu, vai em frente. Esse negócio não é seu, vai em frente. Vai em frente. Quando ele chegou na encruzilhada, o que é que ele fez? A encruzilhada, a esquerda está aqui, a outra em reto. Vai em frente. Vai sempre ser uma dúvida. A dúvida, ela vira como uma deflexão. A estrada é em frente, cara. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segue em frente. Ele foi tentado também. Ele foi tentado. Lá atrás estava João 14,6. Só que não tinha John. Você precisa entender matemática. E você tem que estar olhando os símbolos e os significados. Vai em frente. Pastor não é solução. Padre não é solução. Igreja não é solução. Hein? Apóstolos não são solução. Dinheiro não é solução. Filho, esposa, psicólogo. A solução é Cristo. É Cristo. É Cristo. Você segue. É aqui. Cristo não tem peso. Cristo não dá culpa. Cristo não põe medo. Cristo não deixa com vergonha. Cristo não põe dever. Cristo não põe interesse. Cristo nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por que a gente se esconde? E ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair. Eu fui caçar essa tua justiça pensando que era minha. É a justiça dele. Porque eu não tenho justiça. E a minha justiça é trapo de imundícia. É pano fedido de menstruação de 3 dias. É a justiça dele, como meio-dia. Clara. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Veja o texto, o que o texto diz. Descansa.
Ele não começa com descansa. Ele começa com confia. Ele passa para o alimento. Ele passa para o deleite. Porque é naquilo que você se alimenta. Olha, eu como todos os dias mingau de aveia com chia e com goldberry. Todo dia. Todo dia. Porque eu sigo a receita do Dr. Ducão. Todo dia. De manhã cedo. Ou eu ou minha mulher fazemos um mingauzinho. Uma xícara de leite, 2 colheres de aveia, mistura ali, vai fervendo, depois põe uma colher de chia, depois um pouco de goldberry, mistura, põe o adoçante, todo dia. Maravilhoso. Me deleito. Meu paladar. O paladar de cada um é uma coisa. Mas eu gosto daquilo. Pega um pouquinho de mel de abelha, lá do Piauí. Mel de abelha de... Só tem um jeito para conseguir mel de abelha do Piauí. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Muita oração eu lhe dou outro. Abelha, mel de abelha, abelha feita de a flor de aroeira. Coisa firme. Aí põe um pouquinho daquilo ali, é uma delícia. Oh, que delícia! Para mim. Saudável. Faz o peristaltismo do intestino. Tira as sujeiras, a aveia limpa. Que beleza! Que beleza é Jesus Cristo, meu irmão. O pão nosso de cada dia. A suficiência de Deus para a deficiência do homem. E eu mastigo esse Jesus. Quem de minha carne não comer, do meu sangue não beber, não vai viver de mim. Porque o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nós temos aí comê-lo para quê? Para ter descanso. Agora eu posso descansar. Eu fui aceito. Eu sou aceito em Cristo Jesus. Não fui eu que aceitei Jesus Cristo. Quem inventou isto foi um advogado que se tornou pastor nos Estados Unidos, chamado Charles Finney. Até Charles Finney nunca se tinha ouvido falar em aceitar Jesus como Salvador. Ele é que nos aceita e nós o recebemos, porque a diferença entre aceitar e receber é fundamental. Um político não aceita e não recebe propina, ele aceita propina. E um mendigo não aceita esmola, ele recebe esmola. E eu sou mendigo, não posso não receber a graça de Deus que veio para mim. Tá bom? Agora eu estou descansado. Você está descansado por quê? Porque Deus em Cristo me aceitou. Descansa no Senhor e a última, espera nele. Só espera quem descansa. Só descansa quem entrega. Só entrega quem deleita-se. Só deleita-se quem come. Só come quem confia. Pronto? Está no Salmo, meu amigo, do 3 ao 7. Essa é a sequência. Mas eu posso botar no quadro, se quiser, eu escrevo. Não tem pincel. Mas é o seguinte, olha aqui. Confia, alimenta-te da verdade, depois deleita-te do Senhor, ou agrada-te do Senhor. Não é agrada o Senhor,
agrada-te do Senhor. Depois, entrega, depois descansa e depois espera. E se você quiser, lá no versículo 34, ele vai dizer: espera no Senhor e confia nele. Volta para o confia. Por quê que volta para o confia? Porque nós vamos enfrentar a luta da competição do outro. Eu vejo o Júlio prosperar e eu não estou prosperando como o Júlio. E aí a minha inveja e a minha indignação pode ferver. E eu preciso esperar e confiar que o Senhor não vai tardar. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me livrou de um tremedal de lama e me colocou numa rocha firme. Essa rocha firme é Cristo. E colocou um cântico novo nos meus lábios ao Deus da minha salvação. Você quer melhor do que isso aí? Hã? Você quer melhor do que isso aí? Você não acha aqui neste mundo e nem no mundo vindouro nada melhor do que a suficiência de Jesus Cristo. Eu não estou falando de como é que eu sinto, nem sempre eu sinto isso. Eu não estou falando como é que eu entendo, nem sempre eu entendo isso. Isso é muito grande para eu entender. Eu sei é que Eli tinha um livro. E ele tinha recebido uma ordem. Vai para o Ocidente. 30 anos, preste atenção, 30 anos foi o tempo que Jesus levou para entrar no ministério. Vai pegando as parábolas, as paráfrases, as figuras, as ideias. Ele andava, todas as lutas do inferno, tudo aquilo, o gato, a mulher, os bandidos, hein? Os ladrões, roubar, matar e destruir, todas as armas do inferno prosseguindo para que o Eli não fosse o religiosão, o filho do capeta. Chega lá e diz para ele assim: é o homem que eu preciso? Você vai ficar comigo bem, o mundo está acabado, você vai fazer um negócio comigo aqui, eu vou te dar tudo, comida, roupa lavada, cama quentinha, mulher. Mandou a melhor, né? Não, opa, coisa boa. Mas o capeta é danado porque ele põe outras no meio, põe aqui, põe acolá, e o cara tá... Ele diz... Não está na hora de você perceber que chegou o momento? Ele diz: não, o lugar não é aqui. Fez toda a diferença, né, pastor? Porque se ele entregasse para aquele cara o livro, ele ia usar a Bíblia só para ele e para ter poder. Manipular. Ia manipular, né? Você se lembra como é que ele disse? Nós precisamos construir essa sociedade e as pessoas não vão me ouvir, mas elas vão ouvir a palavra do livro. E aí nós vamos construir a sociedade e eles vão ter... A adoração é para quem? Para ele, que tem a condição de ter o controle. O que a religião tem feito hoje? Presta atenção. Presta atenção. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está dizendo. Vai lá e adultera. Religião põe o cabresto. Hein? Põe o cabresto. Mas aí ele vai. E ele vai. E o filme é para você ver agora mais com cuidado e pegar os detalhes. Eu ainda estou na superfície, mas tem muita coisa ali. Quando ele atravessa o mar,
né? Ele está exausto, já baleado. Ele vai para uma cadeia, Alcatraz, onde estão presos na figura toda a humanidade, que precisa da revelação do livro. Mas a revelação do livro é a revelação de uma pessoa. Ele encarnou o livro, e o livro encarnado, ele se manifesta como a palavra de Deus. Era cego, e só o cego pode ver, porque Jesus veio para dar luz aos cegos e fazer com que os que vejam sejam cegos. Lá no final, quando a mulher, a cega, ela põe a mão no livro, ela entende, ela lê um texto lá, entende, sorri, né? Transmite alegria para ela. Só que quando ela percebe que a intenção dele é manipulação, ela se fecha e vai embora. Vai embora. Ela sabe que o livro vai ficar intacto. Vai. Porque ele não vai conseguir destruir. Ele não vai destruir o livro, e ele não vai ler o livro, e o livro está selado para ele. Porque você lá vê no livro do Apocalipse, no capítulo 5 do Apocalipse, quando João chega diante do trono do Cordeiro, ele vê um anjo forte. E o anjo forte lhe pergunta, por que está chorando? João estava chorando porque havia um livro fechado. Por que está chorando? Ele diz, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode ler esse livro. Mas não chore, porque o leão da tribo de Judá veio para abrir o livro. Mas quando ele olhou para o leão, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro ferido. Aí eu vi uma mensagem do Ariovaldo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, ou o anjo deu a informação errada, ou João olhou para o lugar errado. Porque ele falou de um leão e ele vê um cordeiro. Só que no céu ele é um leão, na terra ele é um cordeiro. No céu ele é o governador, é o que governa o mundo pelo poder. Na terra ele governa o mundo pelo sacrifício, pela morte. Aí ele diz assim, agora então ele começa a abrir os livros. E a partir do versículo 6, do capítulo 6, você vai verificar os selos sendo abertos. E só quem pode abrir o livro para nós é Cristo. E nós só podemos entender a Bíblia por Cristo. Pessoal, só me ajuda a entender aquela questão na hora que aquela mulher estava agarrada naquela grade lá, pedindo socorro, que o carro quebrou. A voz vinha na cabeça dele e falava, vai à frente, não pare. Ele teve a percepção, eu não consegui perceber aquilo ali. Na Solar, ele voltou para socorrê-la. E aquela outra mulher também que foi atacada pelos motoqueiros também não voltou. Não. Eu imaginava que ele ia voltar, que ele ia socorrer ela. Por que essa... É porque as coisas do mundo você não pode resolver fora da sua missão. Ao nosso entender, humanamente não era para ele ir lá e socorrer a parece que sim. Parece que sim. Mas eu vou dar um negócio aqui que vai estremecer. Deus trabalha nos seus eleitos mais do que ele trabalha nos não eleitos. Porque nos seus eleitos ele dá o querer e o efetuar da sua boa vontade. Agora não me pergunte mais do que isso, porque eu não sei ir mais. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.